Salve, salve, galera! Estamos aqui, eu tô gravando direto do StreamYard, num flow cabuloso de apresentações para poder fazer aqui uma apresentação, uma análise para vocês do trailer do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Se essa é a sua primeira vez aqui, ó o Puff aqui, ó o Puff aqui que a gente fala que tem o Puff. O Puff realmente existe. Então senta aqui no Puff pra gente poder conversar. Eu vou mais pra lá e a gente troca uma ideia sobre os trailers, ou melhor, sobre o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Daí, só avisando vocês, caso você não saiba do que está acontecendo, nesse final de semana aconteceu o Super Bowl, a final de futebol americano da NFL, uma liga norte-americana de futebol americano. Parece redundante, mas é assim que funciona. Mas, então, gente, e aí é um dos maiores eventos esportivos do mundo, e durante o Super Bowl, por conta da audiência, por conta da transmissão mundial do evento, geralmente as produtoras de filmes ou séries, elas acabam soltando alguns trailers durante o evento. E aí, nesse final de semana, nós conhecemos ali mais um trailer da série do Senhor dos Anéis, né, Os Anéis do Poder, que é a série do Prime Video. Nós também conhecemos ali um teaser trailer de Cavaleiro da Lua, que tem algumas imagens extras ali. E foi um vídeo bem interessante. E também tivemos o trailer maravilhoso de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que está deixando todo mundo louco com o hype desse filme. É isso, tá? E como que a gente vai fazer aqui hoje? Ou melhor, antes, se você não conhece, não sabia disso, deixa eu também já dar um toquezinho para vocês aqui. Nós temos um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram funciona como se fosse um grande newsletter, uma grande newsletter de hard news, porque como eu não consigo fazer os vídeos ali, saiu, pá, ali eu gravo, eu preciso trabalhar isso, inclusive. A gente usa esse grupo no Telegram para discutir as novidades, e eu vou soltando sempre quando eu faço alguns clipes durante a semana para ir atrás de novidades e tudo mais, e aí eu vou soltando lá para vocês. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Telegram para vocês, daí se você sentir à vontade, dá uma olhadinha lá, interage com a gente, é bem bacana. Fechado? Então, bora lá. Como que vai funcionar esse vídeo? Diferente de outros que eu já fiz, e até para não ficar tomando os strikes, ter que ficar editando, eu vou direto na análise, mas eu também vou deixar aqui na descrição linkado o vídeo, né, o trailer, o segundo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu ia tentar fazer pelo OBS, aí eu consigo aqui ficar pausando e tal, não sei o quê, mas o meu áudio estava com atraso, o meu computador ele tá realmente pedindo para eu pegar leve com ele. Eu vou tentar armar aqui de uma outra maneira nos próximos vídeos, mas para usar o OBS daqui tá ficando muito complicado. Beleza? Mas, enfim, bora então pro trailer. Deixa eu já jogar aqui, pro trailer não, perdão, para análise. Deixa eu já jogar aqui na tela, né? Aquele momento maravilhoso. Vocês estão vendo a minha tela? Olha, vou deixar assim que fica maior para vocês, né? Então vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui, ó? E só para avisar, eu organizei mais ou menos dentro de um fio narrativo para usar nesse vídeo, né? Não necessariamente isso aqui é a ordem dos acontecimentos do trailer, beleza? Isso aqui foi só eu que organizei dessa maneira para a gente conseguir conversar nesse vídeo. Fechado? Enfim, então vamos lá. O que acontece aqui, ó? Nesse momento do trailer, e é um momento bem interessante porque nós temos aí o Doutor Estranho aqui, ó, né? E no começo eu fiquei com dúvida se essas marquinhas brancas eram tipo furos na capa de levitação, mas não são cinzas caindo porque é meio que o mundo acabou e tudo mais, por isso fumaça. E aqui seria o Sanctum Sanctorum de Nova York, que é o símbolo aqui em cima. Enfim, na sequência, dentro disso, esse Sanctum Sanctorum, que também está completamente destruído, dentro dele, dentro do salão, aquela escada que seria a escada principal, ela é uma escada que está levando para o infinito e além. É isso. E aqui talvez seja um ponto onde o Doutor Estranho, na verdade, aqui seja a realidade do Doutor Estranho do Marvel What If, e a gente vai falar mais dele aqui, né? Tem essa imagem que aparece aqui em vários momentos, aparece em um momento
que já está gerando certas discussões e acreditam que seja o Chthon. Tá? E eu também acredito que seja o Chthon, porque, e para quem não sabe, o Chthon é o ser que criou o Darkhold, aquele livro que a Feiticeira Escarlate está utilizando. E por que eu acredito que seja o Chthon? Tá vendo que ele está cheio dessas faixas aqui? O Darkhold é um livro que foi criado com a pele do Chthon. Então pode ser que essas bandagens sejam bandagens para esconder ali, já que ele teve, né, sua pele retirada para a criação do livro. E ele é um dos seres super poderosos, uma das entidades mágicas da Marvel. Beleza? Eu já vou falar aqui dessa garotinha que tá com essa jaquetinha estilosa aí. Mas, enfim, tudo isso aqui, ó, tudo isso, essa sequência toda, né, basicamente nos leva... Tudo bem que essa história aqui com a Jéssica, com a América Chaves não é nesse momento, mas, enfim, eu não acredito que seja. Mas nos leva aqui ao Doutor Estranho acordando, tá? E aqui vem um ponto interessante dessa história. Esse acordando, ele já vem falar do pesadelo, e ó, essa sequência aqui seria talvez parte dessa sequência. Dá pra ver que o fundo é o mesmo, por mais que ela não esteja enfrentando um Doutor Estranho, eu já vou falar desse Doutor Estranho, acredito que nesse momento o Doutor Estranho apareça para salvar a América Chaves, ou aquele Doutor Estranho esteja lutando contra a América Chaves, que é mais ou menos o que acontece no final do pesadelo antes do Doutor Estranho acordar, e aí o Chthon apareça ali no meio desse rolê. Mas aí vai rolar esse trisal muito louco de quem tá batendo em quem aí. Mas enfim, aqui nós temos, ó, esse é o Doutor Estranho que a gente conhece. Tá? É o Doutor Estranho, que não é mais o Mago Supremo da Terra, porque o Mago Supremo da Terra é o Wong, já que o Doutor Estranho sumiu no blip, como é explicado no filme do Homem-Aranha. Tá? E esse filme ele se passa após os acontecimentos do Homem-Aranha sem volta para casa. Até aqui, maravilha, né? Estão acompanhando esse raciocínio. Aí aqui nós temos o Doutor Estranho Defensor, que esse Doutor Estranho é um outro Doutor Estranho. Não fica claro ainda, né? Não dá para saber ainda se ele é um Doutor Estranho de uma outra realidade ou se ele é esse Doutor Estranho do futuro. Mas esse Doutor Estranho é o Doutor Estranho Defensor, e a galera sabe esse nome porque esse nome vazou dentro de uma linha de produtos licenciados, de um bonequinho já tinha apresentado essa roupa, o cabelo, e ele tem um rabo de cavalo e tudo mais. Então esse aqui é o Doutor Estranho Defensor. Talvez dentre os Doutor Estranhos que possam aparecer nesse filme, seja um dos mais poderosos até aqui. Beleza? E daí a gente chega nessa sequência, nesse momento, o relógio que é depois que ele acorda, é quando o pesadelo realmente começa. Ele vem tendo sonhos, que ele chama de sonhos e não de pesadelos, e aí quando ele acorda é quando ele fala que esse pesadelo começa. E esse quadro em específico é basicamente o mesmo quadro do Doutor Estranho, do episódio do Doutor Estranho em Marvel What If, que é quando ele fica olhando o relógio, pensando, todo ano ele para pensar ali na morte da Doutora Palmer, e enfim, e aí tudo isso leva todo o arco dramático daquele Doutor Estranho naquele episódio, que para mim é um dos melhores episódios em narrativa, né, em arco dramático dentro de Marvel What If, né? E aí, ó, aqui vem um ponto interessante que muita gente discutiu no trailer passado, porque o Doutor Estranho ele tem ali, né, o interesse amoroso é a Doutora Palmer, e aí algumas pessoas questionaram se o Doutor Estranho casaria com a Doutora Palmer, ou se isso era o que estava acontecendo, mas aqui, nitidamente não, o noivo é uma outra pessoa, né? E aí, ó, esse Doutor Estranho é o Doutor Estranho cabuloso. Porque, ó, então nós já temos ali o Doutor Estranho que a gente conhece, o Doutor Estranho Defensor e o Doutor Estranho de Marvel What If. Esse Doutor Estranho é o Doutor Estranho que tentou reviver a Doutora Palmer, né? Porque para quem não assistiu Marvel What If, no episódio do Doutor Estranho, naquele episódio a morte, o acidente de carro é diferente. Não é o Doutor Estranho que é pego no acidente de carro, é a Doutora Palmer, ela que morre, os dois estão no carro ali e tudo mais,
e aí ele faz toda aquela via sacra para Camartage, para estudar, e ele começa a conhecer as artes místicas e ele começa a estudar feitiços, encantos, para trazer de volta a doutora Palmer, né? Para trazer o amor da vida dele de volta dos mortos, de volta à vida. E aí dá tudo errado, e esse é todo o arco, e esse aqui é o Doutor Estranho mais forte até então, porque esse Doutor Estranho, além dele conseguir controlar o tempo usando a joia do tempo e tudo mais, ele foi estudar na biblioteca de Cagliostro, interagindo com o próprio Cagliostro. O Cagliostro é um dos maiores magos, ou o maior mago na Terra, dentro do nosso universo, dentro do universo 199999, que é o universo cinematográfico da Marvel. Beleza? Então nós temos aqui já Doutor Estranho Defensor, Doutor Estranho que a gente conhece, Doutor Estranho de Marvel What If, que eles vão vender boneco adoidado, que é isso que eles querem. Seguindo, nós temos o Wong Mago Supremo, e aqui é interessante, porque se todo aquele começo talvez seja o primeiro arco, o começo e o final do primeiro arco, aqui provavelmente já é o segundo arco do filme, porque o Wong ele aparece em alguns outros momentos do trailer sem machucados nenhum, e aqui ele tá parecendo que apanhou bastante. Então provavelmente aqui seja o começo do segundo arco, que aí eles já entenderam o que aconteceu, os reflexos do que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e aí o Doutor Estranho tá conversando com ele, né, tem toda essa coisa, tipo, eu só tentei fazer o que eu achava que era certo e tudo mais, e aí isso nos leva para essa sequência, e eu coloquei essa imagem aqui porque ela é muito importante. As cores na Marvel têm sentido, tá? E o vermelho é a cor da magia do caos, é a cor da magia da Feiticeira Escarlate. E aqui é um ponto interessante, porque eu não sei dizer se ele estava tentando dominar a magia do caos para tentar corrigir o que aconteceu, e aí talvez seja o motivo de aparecer o Kiton e o Shumagorá, que vai ser chamado de Gargantos, né? Talvez seja esse o motivo. Então talvez ele tenha feito o feitiço do Peter Parker, e aquele feitiço do Peter Parker já teve ali a ruptura da realidade, e aí ele usa a magia do caos, ou tenta usar a magia do caos para corrigir o problema, e aí dá errado mais uma vez. E aí, por isso que ele vai atrás da Feiticeira Escarlate. E aqui tem um ponto bem interessante. Eu acabei de derrubar a lente do meu óculos durante o vídeo. E aqui tem um ponto bem interessante nesse trailer. Porque uma das coisas que eu espero muito são os diálogos entre os dois magos, que seriam os magos mais poderosos desse universo. Estou falando do Stephen Strange e da Wanda Maximoff, da Wanda, da Feiticeira Escarlate. E aqui é muito louco, porque ó, nós temos, e aqui talvez seja o Doutor Estranho do nosso universo, né? Porque ó lá, ele não tem a barba maior e tudo mais. Talvez a doutora Palmer morra no acidente, né? Naquele momento que o Gargantos está chegando em Nova York. Pode ser também um dos acontecimentos do filme, por isso que tem a ligação desse Doutor Estranho com o Doutor Estranho do What If, e aí por isso da magia do caos. Também pode ser uma possibilidade que eu pensei nela só agora. E aí vem essa fala da Feiticeira Escarlate. Porque a Feiticeira Escarlate, ela em WandaVision, ela, durante o luto dela, ela recriou ali o Visão, construiu uma família. Tudo bem que ela trouxe ali, ela gerou vários reféns, não sei se seria a palavra certa a usar aqui, mas ela fez ali vários reféns, já que ela usou toda uma cidade para construir, né? Ela criou lá o domo, enfim. Tudo que acontece em Marvel What If seria uma versão menor do que aconteceu... tudo que aconteceu em WandaVision, perdão, é uma versão menor do que aconteceu com o Doutor Estranho de Marvel What If, para ficar mais claro de entender. E daqui vem esse diálogo, porque ela fez o que o Stephen Strange tentou fazer e ela se tornou vilã, né? Ela estava errada.
ele tentou fazer, ou pode ser que caso a Doutora Palmer morra, o Stephen Strange da nossa realidade, o Stephen Strange que lutou em Ultimato, que tentou ajudar o Peter Parker, ele seja colocado como mocinho no meio dessa história. Então, esses diálogos de dicotomia, eu vou adorar. Essa coisa de 2 pesos, 2 medidas. Eu tô esperando muito ver isso acontecer nesse filme. E aqui é uma cena que eu fiquei muito curioso, porque nós temos 2 Wandas. A Feiticeira Escarlate está chorando, provavelmente em algum momento ela se lembre do que aconteceu em Westview, e a Feiticeira Escarlate, que está ali com a mão no rosto, ela está toda suja de sangue, ela aparece em vários momentos ali. Então, não sei se seria um fim da Feiticeira Escarlate, eu não acredito que seja isso, mas talvez a Feiticeira Escarlate malvada aqui, uma variante dela, tenha matado algumas pessoas e ela não tenha coragem de matar ela mesma. Talvez role ali um duelo psicológico entre as 2 Feiticeiras Escarlates, com uma tentando levar a outra para o lado dela, tentando convencer. Isso talvez seja um ponto nessa sequência. Daí, aqui nós temos, e me fugiu o nome desse lugar, mas no universo Marvel, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. No universo Marvel, existe uma cidade, um país, que é como se fosse o mundo perdido de Jurassic Park, e fica no Ártico, e várias das histórias em quadrinhos, elas se passam ali, eles pelo menos vão para lá. Já foi refúgio em vários momentos. Na Era de Ultron, nos quadrinhos, eles vão para lá. Tem vários momentos que eles fogem para esse lugar que fica no Ártico. Então pode ser que esse filme também seja aí a expansão do universo Marvel nesse momento, tá? E aí, ó, eu trouxe aqui a primeira sequência porque a América Chaves, ela tá aqui no meio, ó, né? A América Chaves, ela tá aqui no meio. E aqui talvez seja a primeira aparição do Gargantos nesse filme, porque temos ali as pessoas todas correndo, e aí, para quem não lembra, tem essa sequência, e aparece o Stephen Strange cortando o ônibus no meio. Gargantos vai ser só o apelido charmoso que vamos dar para esse nome, mas todo mundo entende que ele seja o Shumagorá, até que provem o contrário. O problema aqui, e eu precisava pesquisar um pouquinho mais sobre, mas eu acredito que a Marvel não possa usar o nome Shumagorá nos cinemas. Por quê? Porque o Conan o Bárbaro é a referência do Shumagorá. O termo Shumagorá, ele vem do Conan. E agora a DC tem os direitos sobre o universo de Conan o Bárbaro. Então pode ser que exista ali uma linha tênue entre usar o termo, o nome Shumagorá, né? Então por isso que eles estão usando o Gargantos, que é um ser aquático, subaquático, parecido com o Shumagorá, não poderoso como o Shumagorá seria ali a entidade responsável pela magia do caos, né? Ele é uma entidade que tenta dominar vários universos e nunca apareceu a sua forma verdadeira. Ninguém sabe qual que é a forma verdadeira do Shumagorá. Ele sempre acaba derrotado antes dele conseguir fazer toda essa transição entre realidades e dominar em realidades. Todas as vezes que ele apareceu, mas sempre que ele aparece é um baita de um evento, né? Porque é uma entidade, é um ser super poderoso. Enfim, e daí vem um ponto interessante, porque o Gargantos, ele é um personagem que ele é um vilão do Namor, e o Namor deve fazer a sua estreia oficial no filme do Black Panther, do Wakanda Forever. Enfim, aqui nós temos o Gargantos, Shumagorá aparecendo. Nós temos também, dentro desses personagens novos, o Doutor Estranho Zumbi, aqui mais uma referência a Marvel What If. E eu achei alguns textos que falavam que também tem uma imagem da Wanda Zumbi, que saiu ali em algum spot de TV. Eu não achei aquela Wanda, que é a Wanda que tá suja de sangue, como sendo uma Wanda Zumbi, porque a Wanda Zumbi de Marvel What If, ela tá bem desgraçada. É isso. E aqui nós temos o Doutor Estranho Zumbi, que seria esse mesmo Doutor Estranho aqui, ó. Dá pra ver que eles têm as cicatrizes no rosto, ó lá. Então tem a cicatriz aqui no rosto dele. Então são as mesmas versões de Doutor Estranho.
Beleza? Então já temos aí um quarto Doutor Estranho aparecendo aqui, então eles vão vender boneco adoidado aqui. Imagina o McFarlane Toys ali, que é aquela estatueta que não mexe, poucas articulações, que a ideia é ficar mesmo paradinha, toda bonitona com isso aqui, meu Deus do céu. Eu queria uma dessa em casa. Não, queria não, porque eu ia assustar as crianças. Eu quero o Doutor Estranho Defensor, e é isso. Mas, então nós temos aí 4 bonequinhos para serem vendidos do Doutor Estranho só nesse filme. E aí, nós temos aqui também essa personagem que eu acredito que seja uma versão da Photon, pode ser até uma realidade alternativa da Capitã Marvel, e a Capitã Marvel seja a mãe da Mônica Rambeau, porque o cabelo curto ali, eu não acredito que seja a Mônica Rambeau. Tudo bem, pode ser ainda a Mônica Rambeau, mas eu acredito que seja a mãe dela. E aí, o nosso ilustríssimo aqui, que eu acredito que seja o que estão aparecendo, né? Daí nós temos aqui, ó, o momento Hello, Peter, porque se a WandaVision cunhou o termo Mephisto em todos os filmes da Marvel, agora nós temos o momento Hello, Peter também no universo Marvel, porque o momento Hello, Peter veio dessa sequência aqui, gente, ó. Nós temos esse ambiente bonitão, e eu fiquei bem curioso sobre essas 4 estátuas que aparentemente são anjos. Me lembrou muito o arcanjo do Apocalipse, né? Essa coisa da asa metalizada, e ali um cara numa rodinha de hamster aqui no meio. Eu ainda não consegui definir quem que é, o que é nesse lugar, nessa construção aqui, muito bonita e muito grandiosa, né? E daí, ó, dessa sequência, nós vamos para essa sequência, onde eu acredito que tenhamos aqui 7 cadeiras, pelo menos, porque, ó, temos 3 desse lado, teremos 3 desse lado e uma aqui no meio, beleza? Eu acredito que seja essa formação de cadeiras, né? E aí aqui nós temos, ó, já uma pessoa sentada aqui, e provavelmente teremos aqui o Hello Peter, que é o personagem que está sentado aqui, e temos esse ser humano andando aqui, né? Esse ser humano andando, para mim, é o Barão Mordo, e aí eu já vou falar mais sobre ele aqui. Mas, ó, por que eu acho que é o Barão Mordo? Porque tá vendo que ele tá aqui com o bastão do tribunal vivo, e aqui ele tá com o negocinho... Opa! E aqui ele tá com o negocinho nas costas, ele, tá vendo? Ele tá como se fosse uma espadinha. Então, provavelmente, seja o Barão Mordo ali, né? Então, nós temos toda essa sequência aqui, com as cadeiras, 2 pessoas sentadas, 3, na verdade, porque eu não acredito que a pessoa que é o Hello Peter dessa cena seja uma das pessoas que estão do lado, e o Barão Mordo andando. E aí o Barão Mordo vai atacar o Stephen Strange, porque, para quem não lembra, o Barão Mordo era um mago, era um estudante de Camartage, foi ali meio que um mentor ou um colega de treinamentos do Stephen Strange, no filme do Doutor Estranho, e o Barão Mordo, ele é um personagem que acabou se transformando em vilão, e o lado vilão dele é um lado que ele acredita que as pessoas não são dignas de usar magia, já que elas não fazem um uso digno da magia. E aí, por isso, talvez, que ele vá atacar o Stephen Strange, já que o Stephen Strange fez provavelmente 2 feitiços, pelo menos, que deram muito errado. E aí aqui é o momento Hello Peter, e eu queria muito ter colocado o trailer aqui pra gente, porque nessa sequência, nesse momento, quem tá aqui é o Patrick Stewart. E para quem não lembra, ele é o Professor Xavier da primeira trilogia de filmes da Fox, aquela trilogia de filmes que eles usam o uniforme preto, que foi daí da onde veio o Wolverine Hugh Jackman, a Tempestade, que é a Halle Berry, e tudo isso veio daí. Para algumas pessoas isso aqui é novidade, para outras não. Se você está no nosso grupo do Telegram, não é novidade, porque quando confirmaram essa participação, e foi uma informação muito de insider que eu roubei de um outro grupo, roubei do grupo da Hulu e soltei lá pra gente. Quando confirmaram essa informação, que até então era um boato, tinha gente falando do Reddit e tudo mais, a confirmação eu peguei do grupo da Hulu,
E aí, como a gente já estava discutindo essa possibilidade lá no grupo do Telegram do Silverdices, e aí eu soltei que isso já havia sido confirmado, mas ainda era aquilo, né? Até que acontecesse, a gente não podia esperar ou falar nada. E daí aconteceu, dá pra gente comparar as vozes ali e tudo mais, né? O que que... eu nem coloquei uma imagem do que eu deveria ter colocado, porque eu vou deixar para falar isso em um vídeo só sobre esse grupo. O que que esse salão significa? Esse salão significa que teremos aqui os Illuminati, ou a formação desse grupo. O que que é o Illuminati? O Illuminati é um grupo das maiores mentes do universo Marvel, onde eles conversam, eles compactuam sobre decisões dentro do multiverso. Isso é muito importante. Por exemplo, os Illuminati, eles têm ligação direta com os acontecimentos de invasão secreta, por exemplo. E os Illuminati são um grupo que tem o Professor Xavier, o Doutor Estranho, o Tony Stark, o Raio Negro e o Namor. Eu não sei se eu tô esquecendo de mais alguém, mas até aqui, se isso aqui era um rumor, quando saiu o trailer, o Brian Michael Bendis, que é o autor, um dos autores, uma das pessoas da equipe criativa do quadrinho dos Illuminati, soltou uma imagem da capa dos Illuminati no Twitter. Então, se o Brian Michael Bendis soltou aquilo, para mim isso é os Illuminati, até que provem o contrário. Daí, essas duas pessoas sentadas, né? Até esse momento, já que nós não temos todos os jogadores apresentados ainda dentro do universo Marvel, podem ser ali a versão, uma das versões do Tony Stark, e aí algumas pessoas falam que é o Tony Stark e Tom Cruise, que o Tom Cruise, para quem não sabe, era a primeira opção de viver o Tony Stark no universo Marvel, né? E aí pode ser ainda, inclusive, o Tony Stark Extremis, que é o Tony Stark que dominou o vírus Extremis e tudo mais, que seria um Homem de Ferro superior. Pode ser, inclusive, essa versão, já que temos ali o exército dos Ultron, e aí esse Tony Stark conseguiu criar o Ultron, que deu certo. O outro ser seria o Namor, já que o Namor ele está confirmado em Wakanda Forever, e o Gargantos é um vilão do Namor. Então, até então, são essas duas pessoas. O lado de magia desse universo, até então, era o Barão Mordo, e aí provavelmente nesse momento role a troca entre Barão Mordo e uma das versões do Doutor Estranho. E aí o Patrick Stewart, o Professor Xavier. Os personagens que ficam, as mentes que ficam, que fazem parte dos Illuminati, são sempre mentes brilhantes e basicamente cada uma delas tem ligação com uma linha editorial da Marvel, porque toda a linha editorial da Marvel acaba tendo a sua maior mente dentro daqueles conhecimentos, dentro daquele tipo de ciência, digamos assim, né? Então, isso aqui é um ponto muito interessante até aqui. Nós teremos sim os Illuminati, isso pode ter ligação direta com a série da Invasão Secreta. E daí, ainda falando de novos personagens apresentados, o pôster do Doutor Estranho, ele guarda isso aqui, ó. Para quem não viu esse pôster, né? O filme sai em 6 de maio. Nós temos aqui vários fragmentos aqui. A gente consegue ver o que pode ser a Feiticeira Escarlate. Esse rosto aqui eu não consegui reconhecer. Tem outra Feiticeira Escarlate aqui em cima. Um Doutor Estranho, outro Doutor Estranho. Aqui é um Barão Mordo que acabou ficando cortado. Mas aqui embaixo, e essa imagem eu peguei do site do Omelete, que eles já fizeram um grande favor de circundar aqui para mim, ó. Aqui embaixo é o escudo da Capitã Carter, da Capitã América Britânia, sei lá o nome que vocês quiserem dar. Então pode ser que tenhamos aí no live action a Capitã Carter debutando para a gente. Beleza? Então, gente, por enquanto é isso que eu tenho para falar sobre o trailer do Doutor Estranho no multiverso da loucura, no multiverso do hype da loucura. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que até então ficou grande, tem quase 30 minutos de vídeo analisando frame a frame as imagens e todos os segredos dentro desse trailer. Fechado? Não deixe de se inscrever aqui no Silverdices. Até o próximo vídeo. Um abraço.